que está presente neste lugar, nessa noite. Aleluia. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Depois de ouvirmos tantas mensagens lindas e abençoadas acerca do nascimento do nosso Senhor, é uma honra, é um privilégio. Só mais um minutinho em pé, por gentileza. Nós já vamos fazer uma leitura no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 9. Aleluia. Capítulo 9, somente o verso de número 6. Louvado seja o nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja, o teu povo. Senhor, nós estamos no teu santo templo, fizemos menção da tua palavra. Fala, Senhor, conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite para celebrar o Natal, que ficou muito claro, depois de todos os hinos cantados, todos os louvores, que o Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. E nós comemoramos do dia 24, à noite do dia 24 para o dia 25, e tradicionalmente nós comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro. E o nascimento de Jesus, ele não é apenas um evento histórico, porque a partir dali zerou o calendário, ou um evento religioso, porque a partir dali nós tivemos acesso à graça. Mas o nascimento de Cristo, ele marca toda a humanidade. E a pergunta que muitos fazem, e pessoalmente eu quero fazer, porque nós somos seres humanos já tem um tempo já, né? 2025 anos praticamente. A pergunta talvez para essa noite seria: pastor, ok, Jesus nasceu, um filho se nos deu, ele é o rei, e o que eu ganho com isso? O que nós ganhamos com o nascimento de Cristo? O que mudou? Nós já falamos, vocês já ouviram. Mas Jesus Cristo é o presente que nós não merecíamos. Jesus Cristo é um presente de Deus que nós não merecíamos. E é por isso que a gente tem que voltar lá no início, para falar desse momento do nascimento de Cristo. Lá no início onde, pastor? Lá no livro do Gênesis, no capítulo 1 e no verso 1. No começo de tudo, porque quem frequenta a escola bíblica dominical sabe que a Bíblia toda é sobre Jesus Cristo. Toda a Bíblia trata de Jesus Cristo. E o primeiro verso diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E o que isso tem a ver? É porque esse princípio, esse céu, essa terra, foi o primeiro presente de Deus para o homem. Como assim, pastor? Eu fico imaginando, irmãos. Deus, a Trindade Santa, na hora que estava criando todas as coisas, e criou o sol, criou a terra, criou as estrelas, e eles deviam estar assim: um dia o homem vai olhar para esse sol maravilhoso e dizer assim: glória a Deus por isso, graças a Deus por isso. Pensa aí agora, rapidamente, na paisagem mais linda que você já viu, fisicamente, que marcou, sei lá, umas férias que você tirou, um lugar que você foi, algo que marcou aí na sua mente, uma paisagem. Foi Deus que fez. E fez para a glória dele, para que o nome dele fosse glorificado, e deu de presente para quem? Porque a criação é isso, Deus faz tudo,
Por último, ele faz o homem e diz assim, olha, cuida, governe, é teu. Deus deu toda a criação para o homem. Para quê? Para que o homem glorificasse o nome dele em tudo. Esse foi o primeiro presente. Mas o homem não soube lidar com o presente. O homem foi enganado. E de repente, aquele presente perdeu um pouco o sentido. Nós continuamos dando glória a Deus e engrandecendo o nome do Senhor por tudo que Ele fez, a natureza, as maravilhas da criação dEle. Mas tem algo diferente hoje. A partir do momento que o pecado entra, o homem continua com o presente. Mas ali o homem começa a perder a presença. O livro de Gênesis vai dizer que Deus descia nas tardes, ao final do dia, para conversar com o homem. Mas aquele costume, então, de forma física, vai se perdendo. A comunicação, a intimidade do homem com Deus, na forma como Deus originalmente pensou, se perdeu por conta do pecado. E em nós, em cada um de nós, existem sentimentos, sim ou não? Muitos desses sentimentos, muito daquilo que nós sentimos, o pecado foi mudando, foi transgredindo, foi deturpando. Mas ficaram alguns sentimentos originais. E um deles que me chama muito a atenção é o sentimento de saudade. Só quem ama sente saudade. João 3,16, e a gente já começa a falar de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu ainda estou lá em Gênesis. E aí Deus faz assim. O homem agora perdeu a comunicação plena comigo. Mas a culpa não foi de Deus. Meus irmãos, na nossa forma hoje corpórea, nós não temos a menor condição de estarmos diante do Senhor. De forma material, na forma como Deus concebeu no jardim. Não temos, porque a nossa natureza é uma natureza caída, pecaminosa, não combina. Não dá, nós não resistiríamos estar na presença do Senhor nesse momento. Por isso, eu falei do sentimento. Mas não somos nós. Meus irmãos, se o sentimento que tem em nós de saudade é grande, muitas vezes por um amigo, um parente, imagina o sentimento de saudade de Deus para conosco. O salmista diz no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus. E aí ele faz uma pergunta, quando entrarei e me apresentarei face a face com Deus? Ele está dizendo lá da relação original, do princípio, quando a gente podia então abraçar a Deus, conversar com Deus. Nós não perdemos isso, mas não é mais a mesma coisa. Não é mais como era no Éden. O homem não perdeu, mas ainda havia a comunicação, mas não era mais do mesmo jeito. E aí Deus sentia saudade de nós, do homem, daquela relação. Por quê? Porque Ele fez para ser daquele jeito. O plano original era daquele jeito. Era para eu, para você estarmos no Éden ainda hoje. E aí tudo começou a se perder. As coisas começaram a se perder. Porque o homem, embora tenha continuado com o presente de Deus, a criação, isso que nós vemos e glorificamos a Deus por isso, nós naquele momento começamos a perder a presença de Deus. E nós estamos aqui hoje por quê? Porque Deus preparou um plano perfeito de redenção e salvação. Porque Deus, com saudade de nós, e a gente tem que pensar em Deus sempre com esse sentimento de que Ele é um ser real,
que tem sentimentos, que nos ama, que cuida, que sente saudade, que sente prazer na nossa adoração, que está conosco. É um Deus de perto. Ele é um Deus de perto. Embora nós não tenhamos a menor condição de estarmos diante dele na forma material, o amor dele continua imutável para conosco. Nada mudou. Da forma como ele nos concebeu, o amor que ele teve por nós, ele continua com esse amor. Mas tinha que resolver o problema da separação. Tinha que resolver o problema do pecado. E o que Deus faz? Eu vou descer. Dá o meu filho. Por quê? Porque se eu sofrer e carregar nos meus ombros o peso do pecado de todos eles, e não eram só os da época, são os nossos de hoje também, e dos que ainda vamos cometer. O sacrifício de Cristo, ele é atemporal. Ele veio ao mundo, ele nasceu. Todos nós escutamos aqui e sabemos com detalhes a riqueza que foi o nascimento de Cristo, nas músicas, nos louvores entoados. Mas teve um propósito, o nascimento de Cristo teve o grande propósito de nos levar de volta à dimensão de sermos co-herdeiros, a dimensão de sermos perdoados e podermos estar um dia novamente com o Senhor, para a glória de Deus. Então esse movimento, que zerou a contagem do tempo, quando Cristo nasce, eu creio que ele vai acontecer de novo. Eu tenho convicção de que nós vamos ver de novo na história o tempo sendo zerado. Quando, pastor? Quando começar o reinado de Cristo. Porque ele vai reinar de novo, aqui na terra, na forma como nós a conhecemos. Ele vai transformar tudo e qual que é a melhor parte? Nós, eu, você, salvos em Cristo, vamos reinar com Ele. Irmão, você vai reinar juntamente com Cristo. Por quê? Porque esse menino que nos nasceu, ele fez o sacrifício por mim e por você na cruz do Calvário. Pastor, eu ainda estou meio cético. O que Jesus fez por mim? O que eu ganho com o nascimento de Cristo? Já falamos. João 3,16. Você ganha Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho Jesus, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Reconciliação com Deus, já ganhamos. O nascimento de Cristo e a obra redentora nos reconcilia com o Pai. Eu estou dizendo para você que não tem mais condenação. Eu estou dizendo para você que o sacrifício dele já te alcançou. Eu não sei qual é o pecado que você ou que qualquer um de nós vai cometer daqui 2 anos, daqui a amanhã, daqui a algumas horas, ou que nós cometemos e ainda não confessamos. Mas ele tem poder para perdoar, porque ele cumpriu o sacrifício perfeito. Então nós, a partir do nascimento e do cumprimento do plano perfeito de redenção, nos reconciliamos com o nosso Senhor. Aleluia. E o que mais, pastor? Além da reconciliação com Deus, você ganha essa promessa que já foi colocada ali no telão, de João 3,16. Você ganha uma promessa de salvação. Você tem noção do que é ser salvo em Cristo? Nós temos mania, e eu conversava sobre isso com alguém, de olhar o nosso problema. Eu acho que eu falei disso ontem de manhã aqui na igreja. A gente olha o nosso problema e fala, Deus, resolve porque eu não aguento mais. Aí o salmista lá no Salmo 103, bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Por que isso? É Jesus dizendo para a gente assim, olha, eu sei o que você quer, eu sei o que você precisa, no momento certo, sendo a minha vontade, eu vou conceder, mas olha para trás. Olha o que eu já fiz. Desde o momento em que ele nasceu, ele tem te abençoado. Desde o momento em que você nem existia, você já era alcançado pela graça de Deus, pelo sacrifício perfeito. Glórias sejam dadas ao Senhor. Essa é a promessa de vida eterna. O nosso conceito de tempo
nos coloca numa situação difícil para entender o que é isso. Porque nós fazemos tudo com hora marcada. E aí eu conversava na escola bíblica com alguns jovens um dia e falava assim, olha, pensa quando não tinha como marcar hora. Como é que as pessoas se encontravam? Como é que reunia? Como é que combinava? Quando o sol estiver na linha do horizonte, a gente encontra lá naquele lugar. Às vezes, para encontrar rapidinho, demorava um dia, porque você não sabia bem como é que era a hora. Dependia do terreno, se estivesse chovendo, não tem sol, não tem sombra, aí não tem como, né? Como é que faz? Está nublado, não tem sol mais. Como é que eu vou saber? Nossos antepassados viveram isso. Aí alguém foi e descobriu, não, tem como medir uma hora ali com um relógio solar e tal. Agora eu tenho mais uma noção de tempo. Eu tenho um relógio que me dá a hora. Quando tiver ali no 15 horas ali, na terceira hora, alguma coisa assim, na quarta hora, a gente encontra. Ainda tinha uma probabilidade de erro grande. Aí vem os minutos. Poxa, agora já dá para definir melhor como é que a gente vai encontrar. Aí vem os segundos. E o que eu quero dizer com isso? Hoje a gente fica bravo e perde a paciência com uma publicidade de 5 segundos. É ou não é? Ninguém quer escutar, ouvir e ver aquela propaganda de 5 segundos no YouTube. Você quer pular aquilo. E quando tem uma de 30 segundos que você não consegue pular, aí é que você fica bravo mesmo. Não quero, não. Aí você faz o quê? Eu pago, para não ter propaganda. Né? Tem gente dizendo que não paga. Mas, irmãos, onde eu quero chegar com isso? O nosso tempo hoje é contado em segundos. Já tem gente levantando hipótese de que aqueles 5 segundos não são só 5, mas o Google não vai te contar isso. Por quê? Porque ele ganha em milissegundo alguma coisinha ali para te enganar. Meus irmãos, eu estou dizendo para vocês que um povo que antes não sabia combinar direito um horário, hoje fica chateado por conta de milissegundos. Nós estamos nos preocupando hoje, estamos ficando às vezes chateados por conta de milissegundos. Tem gente nos Estados Unidos entrando com ações contra essas grandes companhias por conta desse tipo de coisa. E Jesus te prometeu a eternidade. Jesus te prometeu a eternidade. Não vai mais ter sofrimento. É para sempre. Não vai ter dor. Não vai ter que trabalhar. Não tem mais boleto. Não tem mais remédio. Não tem mais nada. É só glória, adoração e paz. Esse menino nos nasceu. Esse filho nos foi dado. É Ele que nós adoramos nessa noite. É para Ele que estamos fazendo tudo isso aqui. Esse culto é para Ele, aleluia. Glória a Deus. Mas pastor, eu ganho mais alguma coisa? Ganha. Ganha sim. João 14, 27 diz assim, olha, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Jesus é, como foi lido aqui, o príncipe da paz. Ele é a paz que o mundo não pode oferecer. Alguém explica a paz de Cristo? Quando eu penso na paz de Cristo, eu fico imaginando os nossos irmãos cristãos nos cenários de guerra. Vocês imaginam, os irmãos imaginam isso? Ucrânia, no Líbano, míssil caindo aqui, uma bomba explodindo ali, liga a televisão, gente morrendo, perecendo, autoridades batendo cabeça. Como é que esse povo vai ter paz? Eles querem paz, eles precisam de paz. E eu vi alguns vídeos de pessoas orando.
E uma das entrevistas que eu vi de um cristão no Líbano, ele disse assim, olha, eu estou tentando levar a minha vida. Quando tem comida eu compro no mercado, quando eu consigo vender alguma coisa eu ganho dinheiro. Mas o senhor não se preocupa? Ele disse, não, porque eu sou cristão. Com naturalidade, irmãos. Eu fico pensando, e a cabeça do repórter ouvir isso? Como assim? É porque ele entendeu o que é a paz que Cristo tem para nos oferecer, irmãos. É essa paz que no momento de aflição, no momento de desespero, ele diz, eu não sou contigo. E se tudo der errado, ainda tem a eternidade. Ainda que nós venhamos a perecer, a promessa dele, o amor dele ainda estão conosco. Porque nós falhamos na nossa fé em confiar, mas ele não falha na função e no amor de abençoar. Porque ele te criou e te presenteou. Primeiro com tudo isso que seus olhos contemplam. E depois com o seu Salvador. Jesus Cristo foi esse presente que Deus nos deu. Que nos concede tudo isso que nós estamos falando. O seu coração, em algum momento, precisa entender essa paz. Quer exemplos? Pessoas que às vezes estão em aflição, já foi no hospital, já foi na farmácia, já foi em todo lugar e vem aonde? Vem na igreja. Por quê? Porque aqui pode ser um lugar onde vai encontrar paz. E encontra. E encontra. E encontra. Por quê? Porque o príncipe da paz está aqui. Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus queridos, a paz que Jesus promete, ela serve para todas as áreas da nossa vida. Está complicado no trabalho, fique em paz, entrega nas mãos do Senhor. Está complicado na faculdade, fique em paz, entrega nas mãos do Senhor. Está complicado no relacionamento, fique em paz, entrega nas mãos do Senhor. Irmãos, eu conheço uns crentes que têm uma vida que eu acho que eu não daria conta nem de pensar, se fosse comigo, não consigo fazer essa pergunta. Mas a pessoa está na igreja o tempo todo, participa de tudo. Pela afeição, parece que dorme a noite inteira. Como é que esse povo aguenta? É porque eles entenderam essa paz. Eles sentem essa paz. Aleluias. A paz que excede todo entendimento, a verdadeira paz, é a paz de Cristo para nossas vidas. E o que mais? Mateus, já foi lido aqui, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é, olha o que mais você ganha, Deus contigo, é Deus contigo. Com o nascimento de Jesus Cristo, nós passamos a ter a convicção de que esse Deus, Ele está conosco em todos os momentos, de que esse Deus é o nosso abrigo, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza para qualquer aflição e mais, para nos conceder aquilo que debaixo da vontade dEle vai nos abençoar e nos trazer bênção. É desse Deus, Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que se fez carne e habitou entre nós. E a presença dEle nos fortalece. A presença dEle nos consola. E a presença dEle nos direciona. É esse Deus, com o nascimento de Cristo. E o fato do sacrifício e do propósito ter sido bem sucedido, nos dá a presença de Deus todos os dias. Pastor, mas Jesus subiu. Jesus subiu. Irmãos, eu tenho saudade. Né? Às vezes a gente escuta assim, um ou outro irmão falando, quando eu chegar no céu, eu vou lá dar logo um abração em Jesus. Eu falei, calma, crente, vai ter tempo. Primeiro vai ter uma fila, né? Aí vai ter a fila só dos brasileiros, porque brasileiro gosta de fila. Só dos crentes brasileiros. Né? O brasileiro gosta de uma fila, irmão. Irmão, brasileiro se vê um povo assim, um atrás do outro, já entra logo e fala assim, aí o que é essa fila? Não sei não, estava todo mundo aqui, entrei também.
Lá no céu não precisa. Vai ter tempo para todo mundo conversar com Jesus, abraçar Jesus, perguntar tudo o que quiser para Jesus, porque Ele vai estar lá para sempre. E nós também com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Quer ver uma forma de exemplificar o que é o amor de Deus e esse sentimento de saudade que nós temos pelo Senhor, deveríamos ter, e que Ele certamente tem por você? Certamente ali nos seus shorts do YouTube ou nos reels ali do Instagram, você já viu aqueles reencontros, são vídeos que são feitos, às vezes o militar vai para a guerra, fica um tempo fora e volta. E aí a família organiza para fazer uma surpresa para um pai, para uma mãe. Quem já viu esses vídeos aí? É emocionante, não é? A gente chora sem querer, não chora? Chora ou não chora? A lágrima só desce, ninguém sabe por quê. Sabe o que é isso? Amor. Você conhece essa pessoa? Por que você está chorando? É um sentimento que Deus colocou em nós. Para quê? Para que nós sentíssemos saudade daquele tempo. Dele, de quando andávamos com Ele, de quando nós convivíamos com Ele. Amém, irmãos, eu posso falar que eu convivia com o Senhor. Adão e Eva conviviam com Deus todos os dias. Aí deixa eu te falar um negócio. Hoje, você tem essa mesma condição. Nós temos essa mesma condição, porque Ele subiu, mas Ele não nos deixou sós. Sabe esse sentimento seu de glorificar, de exaltar, e de querer pular, e de querer correr, e de falar em outras línguas? É o Consolador. Ele está aqui. Ele nos enviou o Consolador. É um pouquinho desse sentimento. E aí eu digo, se Ele está aqui, vai matando a saudade. Se aproxima dEle. Pastor, tem dia que eu não oro. Faz isso não. Aí tem gente que fala assim para mim, pastor, eu não oro, mas eu falo com Jesus o tempo todo. Então você está orando, benção. Eu conto tudo para Jesus, amém. Ah, pastor, tem uns negócios que eu não conto, não, ele já sabe. Ah, tem uns negócios que eu faço que eu não conto, não, ele já sabe. Aí o que você faz? Corre para os pés dele. Jesus, o Senhor já sabe, então eu não vou falar que é constrangedor. Vai me perdoando aí, porque a tua graça me alcança e eu não vou fazer mais isso. Amém? Por quê? Porque eu tenho saudade da pátria. Eu tenho saudade, eu quero ir morar com o Senhor, porque eu quero intimidade, proximidade, comunhão contigo. Vamos cultivar a nossa intimidade com o nosso Criador. É muito bom, irmãos, quando a gente sente, hoje eu acho que Jesus está meio orgulhoso de mim. Eu estou fazendo tudo certinho. Eu ando fazendo tudo. Nós não merecemos nada. Mas tem dia que a gente olha para nós mesmos. Isso não é de Deus, isso é humano. Não, Jesus deve estar orgulhoso de mim esses dias, que eu estou fazendo tudo certinho. Pobres, pecadores. E ainda temos essa audácia, né, de dizer para Jesus, pode pegar aí nas anotações, eu não estou devendo nada. Está devendo. Não tem nada que façamos que pague a nossa dívida. Porque não podemos pagar. Mas Jesus esse menino que nos nasceu já pagou a nossa dívida. Não tem mais dívida. Ele já pagou tudo. Glórias sejam dadas a Deus. E eu já vou encerrando daqui a pouquinho. Porque ainda tem um a mais, uma outra coisa que Jesus, por meio do sacrifício dele, da obra redentora, ele nos dá. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O nascimento de Jesus Cristo nos enche de esperança. Ele é a luz na escuridão.
Ele nos lembra que existe um propósito maior para a sua vida. Nós temos em Cristo Jesus a promessa de um futuro glorioso. E olha só, não é só na eternidade, é aqui na terra também. Deus nos promete um futuro glorioso aqui também. Experimenta viver uma vida de intimidade com Deus, de cumprir os desígnios de Deus, de ouvir a voz de Deus e cumprir o que Ele diz. E você vai ver o que Deus tem para você aqui ainda. É aqui. Essa é a nossa esperança. Ele tem um futuro para nós, para nos dar aquilo que nós desejamos. Mas tem hora que a gente não recebe o que a gente pede. Eu falo para a juventude que Jesus é um amigo que a gente tem, que tem uma máquina do tempo. Como assim? Jesus não é seu amigo? Amém? Esse é um amigo que tem uma máquina do tempo. Jesus, em 2025, eu quero isso. Aí Jesus faz assim, ó, vai lá, ele mesmo, vai lá em 2025, vê o resultado, se ele te der tudo aquilo, volta e diz assim, olha, isso aqui não vai te fazer bem não. Ó, esse outro aqui, eu tenho algo melhor para você. E aí ele vai te contando. A minha vontade é essa. Aí quando você começa a entender o que Deus tem para você e a confiar que Ele vai fazer, aí você recebe, aí você entende esse futuro de glória que Ele tem para você ainda aqui na terra. O problema é que muitas vezes nós não temos essa paciência de esperar o nosso amigo voltar com as respostas, né? Jesus está demorando. Aí começa, né, fazer por nós mesmos. Irmãos, Jesus não mandou, não faz não. Jesus não deu a direção, não vai não. Eu acho que a gente estava na mesa, tomando um café esses dias, e alguém comentou alguma coisa lá em casa. Aí meu pai deu uma resposta, eu falei assim, já tem bem uns 50 anos de frente em relação a gente, né? Então é melhor ouvir que ele já passou por isso aí. Essa é a confiança que a gente tem em quem já viveu. Imagina o pastor Zé Gomes. Quem aqui pede conselho do pastor Zé Gomes? O senhor aconselha se alguém pedir, pastor? Se alguém pedir um conselho para o senhor dá? Se alguém pedir um conselho para o senhor daria um conselho? De graça. Imagina o tanto de experiência que esse homem tem. E essa é a geração em que os mais novos vão ensinar os mais velhos. Está repreendido, irmãos. Nós temos muito que aprender com esses homens que vieram antes da gente ainda. Principalmente no que diz respeito à vida espiritual. Principalmente no que diz respeito à vida espiritual. Aí a gente pede um conselho. Amém, mas eu vou fazer do meu jeito. Faz para ver. É porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Mas Ele continua sendo Deus. Ele continua te amando. Ele continua querendo te ensinar, te moldar. O que eu vou viver diante de Deus, de acordo com a vontade dEle, aqui nessa terra, depende de mim. Depende de mim. O que Ele tem para nós são pensamentos de paz, de esperança. Ele tem o melhor para nós aqui nessa terra. Vai depender de mim, vai depender de você. As suas reações, as suas intenções, os seus pensamentos. Quem esteve aqui essa manhã na Escola Bíblica Dominical aprendeu muito sobre o amor de Deus, mas muito. E eu não vou nem dizer o que é que isso na próxima você vem. Mas aprendeu muito, foi muito bom. E o amor que nós temos, até o amor que nós sentimos, vem dele.
O amor vem dele, a paz vem dele, a sabedoria vem dele, a graça vem dele, a esperança vem dele. É por isso que de nós mesmos nós não podemos nada, porque é tudo dele. Porque ele nos fez para a glória dele. Glória a Deus. Fique de pé, nós já vamos encerrar. Jesus, tu és bom, Pai. Aleluia. Meus queridos, o nascimento de Cristo, isso que nós estamos comemorando aqui na igreja hoje, e tradicionalmente comemoramos no dia 25, nos dá acesso, descortina diante dos nossos olhos, uma vida abundante, marcada por reconciliação, tudo que nós falamos aqui, reconciliação, salvação, paz, presença divina e esperança. Eu vou repetir. O nascimento de Jesus Cristo, o plano perfeito, o presente de Deus para nós, para a humanidade, nos dá acesso a uma vida abundante, marcada por reconciliação, salvação, paz, presença divina e esperança. Se você perguntar o que Jesus tem para mim, eu já te respondi. Agora, Ele é o maior presente que nós poderíamos receber. E Ele está aqui nessa noite. E você pode falar com Ele. Ele fala com você. Eu gostaria muito que nesse Natal, nesses dias que se seguem até o Natal, você refletisse de verdade, com base nessa palavra, por que Jesus veio ao mundo por você. Ele veio ao mundo por você. E não diga diferente, que a gente tem, não, Deus veio ao mundo para salvar a humanidade. Não. Você vai falar assim, ó, Deus veio ao mundo para me salvar. É outro peso. Ele veio ao mundo para te salvar, para te redimir, para perdoar os seus pecados. Você vai se colocar na posição de quem é alvo da graça de Deus. E refletir em tudo isso que Deus veio ao mundo para fazer por você. Eu preciso perguntar para você que ainda não experimentou todas essas vitórias, essas dádivas, essa graça na sua vida, e dizer para você que esse é o melhor momento para você receber tudo isso. Esse é o melhor momento para você receber tudo isso. Eu quero saber se você, ainda que você ache que não, pastor, esse negócio de ser crente não é para mim, eu vou ter que mudar um monte de coisa que eu faço. Não existe isso. Quem muda você é Jesus Cristo. Quem transforma você é o sangue de Cristo. Você só aceita o senhorio dele na sua vida. Eu quero convidar, se você ainda não tomou uma decisão como essa, e que nesse culto de Natal, você veio para assistir de repente umas apresentações musicais, os louvores entoados, eu quero te convidar para você tomar essa decisão nessa noite. Deus está te convidando. Tem alguém que ainda não levantou a mão e disse, eu aceito Jesus como meu Senhor? Aqui no nosso meio, tem alguém? De repente não está mais vivendo essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus. E que às vezes se pergunta, poxa, mas por que eu vou à igreja? Às vezes vem, não sente nada e vai embora. Nós queremos fazer uma oração por você. Se você não quiser vir aqui à frente, quiser só levantar a mão, a gente ora daqui mesmo. Mas eu não preciso orar por você, se você estiver nessa condição. Ele nasceu, cresceu, morreu por você. E a boa notícia é que Ele ressuscitou. E porque Ele venceu a morte e a cruz, é que eu posso te fazer essa pergunta nessa noite. É só porque Ele venceu a morte, ressuscitou, vive e reina para todo sempre, é que eu posso convidar você para aceitar o senhorio dEle. Para aceitar esse Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, para que Ele possa remir os seus pecados, as suas falhas, transformar você em uma nova criatura e te dar condições de acessar a eternidade e o céu. Tem alguém no nosso meio nessa noite?
Todos são salvos para a glória de Deus? Todos são salvos para a glória de Deus? Todos são salvos para a glória de Deus? Aleluia! Eu quero encerrar agradecendo a todos vocês pela oportunidade e por esse tempo que vocês me concederam. Amém.